Eu quero para o meu país, para Galicia, total soberanía, quero que o pobo galego teña dereito a decidirlo todo e que decida. Nos achamos que a dependencia de Galiza do Estado español, de España, é un negocio ruinoso para o noso país, non? ¡E que viva Galiza sempre! Martinho Noriega é o presidente do Conselho de Santiago de Compostela. É militante do movimento A Nova, uma formação política nacionalista e independentista da Galiza. Venceu as eleições com 35% dos votos. Nós, dende que entramos aquí, fomos polos poderes fácticos moi agredidos, sobre todo os mediáticos. Fomos tratados como intrusos, como estranxeiros, non? A pesar de ter sido a lista máis votada. Noriega não é caso único. 4 das principais cidades da Galiza são governadas por políticos ligados a organizações nacionalistas: Corunha, Pontevedra, Ferrol e Compostela. Em Pontevedra, a cerca de 50 km da fronteira com Portugal, Miguel Anxolores lidera desde 1999. É uma das figuras do Bloco Nacionalista Galego. Hai galegos que nos sentimos galegos, que queremos ser un país diferente, desenvolver a nosa economía. Se pode ser dentro do Estado con respeito entre uns e outros, pois ben, e se non, pois será que ser o que sea, pero o que eu non quero que me poñan a pata en riba, non sei se me entendes. Tú me pones a pata en riba, tú non podes fazer eso porque decido eu, non. Quero decidir eu o que quero ser e como debe ser o noso futuro, non? O cenário é complexo e por isso difícil de quantificar, mas certo é que existem partidos políticos que defendem a independência da Galiza com resultados significativos nas eleições e há também pequenas associações com alguns militantes que defendem a mesma causa. Há várias décadas defendem aquilo que dizem ser uma Galiza livre do poder central de Madrid. No Parlamento da Galiza, o Partido Popular foi o mais votado. Os partidos favoráveis à autodeterminação conseguiram em conjunto mais de 27%. 8,3% para o Bloco Nacionalista Galego, 19,1% para a coligação En Marea. Nós o que reivindicamos, evidentemente, que Galicia é unha nación que ten unhas necesidades políticas e económicas propias e que por eso necesita toda a soberanía para poder dotar as persoas que vivimos aquí de un mellor benestar material. Aquí hai un movimento que ten raiceiras moi sólidas, non máis alá dos vaivens electorais, que ten un tecido desde o punto de vista sindical, político, cultural, non? De enraizamento do nacionalismo, que non é tan fácil que o boten abaixo porque é unha necesidade que ten o propio país. Os nacionalistas explicam que a Galiza tem uma cultura própria, raízes históricas distintas e até uma língua diferente do castelhano. José Manuel Beiras é há várias décadas um dos rostos mais mediáticos da causa, mas não é o único. Eu non son español. Eu sempre digo o mesmo, eu estou disposto a ser cidadán dun Estado español que en vez de negarme me acepte. É un Estado que me acepta como galego de nación e acepta que a miña nación exerce a súa soberanía, que libremente decida. Pero se a min me botan fora, porque din, para ser cidadán do Estado español tes que ser español e tes que acatar que é a única nación española, digo, non, acabouse, non son español. O autogoberno non é algo novo para Galiza, non é que fora un reino, que foi o primeiro reino moderno da Europa, non? E un dos elementos fundamentais, evidentemente, é o idioma, que ademais mantén unha unidade co tronco lingüístico do galego portugués desde a propia idade media, non? Os recursos naturais aquí foron esquilmados, mas hai que gran parte da produción agrícola abastece o conxunto do Estado, mas hai que gran parte da enerxía eléctrica prodúcese na Galiza. En época de crise estivemos aportando 4.000 millóns de euros máis dos que recibimos do Estado e, por lo tanto, hai unha relación asimétrica. Somos un país diferente, nos sentimos diferentes e eu sempre digo, para que se me entenda, eu teño máis afinidade cos portugueses que cos andaluces, ou teño máis afinidade cos portugueses que cos cataláns, teño máis afinidade cos portugueses que cos vascos ou cos madrileños, non? Estas imagens são de 2017. A agitação política da Catalunha estendeu-se até à Galiza. Milhares saíram à rua em manifestações de apoio à autodeterminação.
Medramos en militancia, medramos en persoas que se achegaron á nosa organización para participar das nosas actividades e dos nosos actos, e ao mesmo tempo pois, tamén realizamos unha serie de actividades en apoio da Cataluña bastante exitosas, non? Sempre tamén relacionando con que a loita de Cataluña tamén é a nosa loita. Quen pense que pode solucionar o que acontece en Cataluña ou o que acontece en Euskadi ou o que acontece en Galiza exclusivamente pola vía represiva, pola vía judicial ou pola vía militar, é evidente que iso non soluciona o problema, senón que o único que pode facer é agrandalo. Moita xente non saberá nin que há persoas presas por cuestións de tipo político, e aquí a forza do Estado exércese desa maneira sutil. À data de hoje, há pelo menos 7 independentistas galegos presos, acusados pelo Estado espanhol de crimes relacionados com terrorismo. O Tribunal fala em ligações à resistência galega, uma alegada organização armada que concretizou mais de 170 atentados na Galiza nos últimos 15 anos. Antón Santos foi outro dos acusados. Saiu da prisão há poucos meses. Esteve 5 anos atrás das grades. Nós afrontamos a prisión sempre en chaves políticas. Non a enfrentamos como unha desventura persoal, sino como militantes que tomaron un camiño político, que tomaron un camiño conscientes de que choca co marco xurídico político vixente e que iso iba a ser, sabedores de que iso iba a ser respostado polo Estado. No final dos anos 80 esteve em atividade o Exército Guerrilheiro do Povo da Galiza Livre. 90 atentados, 2 mortos e dezenas de feridos foi o balanço final da atividade desta organização. Antón Arias Curto foi um dos fundadores do grupo armado, esteve preso 7 anos. Hasta que fun detido no 88 non houbera nin acontecera ferido de ningún tipo, nin tiñamos atribución de sangre de ningún tipo. Curto voltou a ser detido em 2015, uma operação que culminou com a ilegalização temporária da Causa Galiza, uma organização independentista. 9 militantes foram detidos. João Pérez aguarda a decisão de um processo que define como de repressão contra os movimentos de soberania. Asaltanse os nosos domicilios, registranse as casas, levase todo tipo de material, documentación, etc. E, bueno, construíse mediáticamente un golpe a unha suposta organización armada independentista, non? Cando do que estamos falando é dunha organización política que traballa a luz do día e que ten unha actividade perfeitamente contrastable e pública. Apesar dos problemas com a justiça espanhola, o grupo continua ativo. Além da ação política, organiza atos simbólicos de defesa da independência galega. Hai por parte do Estado español un interés moito importante en que o independentismo galego se manteña, digamos, nun bucle en que defenderse dos golpes da represión sexa sempre a súa actividade prioritaria. Os últimos anos que nos están a dar a razón en moitas cousas, que aínda que seguimos a ser un movimento pequeno, certas ideas que nos manexábamos e que defendíamos en solitario están a ser defendidas e manexadas por sectores políticos máis amplios. Simbólica é também a seleção de futebol da Galiza. Apesar de não ser reconhecida pela FIFA, os jogos transformam-se em autênticas manifestações de independentismo. Jorge Otero foi capitão em 2005. Co campo cheo, ca selección galega, o himno galego, claro, iso é algo moi emocionante. A verdad que estou moi orgulloso de formar parte desa selección despois de tantos anos. Um estudo académico aprofundado do Centro de Investigação Sociológica de Espanha ajuda a desenhar o retrato político da Galiza. Cerca de 23% definem-se como nacionalistas, mas, em sentido contrário, cerca de 65% dizem sentir-se tão galegos como espanhóis. A porcentaxe da poboación que se identifica con eses postulados que define a Galiza como unha nación ou pensa, polo menos, que a Galiza debería ter dereito a algunha forma de autodeterminación, se sitúa entre o 20, o 24 ou o 25%, no máximo. O nacionalismo políticamente organizado, socialmente organizado, movimentos sociais, sobre todo no sindicalismo, no mundo cultural, no mundo asociativo, é unha forza relevante, unha forza influente, mas non é unha forza hexemónica.
Si, unha presenza institucional relevante de forzas que defenden a soberanía da Galiza ou defenden o autogoverno, mas non é comparável a forza que ten e que, sobre todo, tivo historicamente o nacionalismo na Cataluña ou no País Vasco. O mesmo estudo revela também que 43% dos galegos pedem uma revisão do Estatuto de Autonomia. Non poden deter o proceso de emancipación da nación do Estado español. Non o poden deter. O que pode é dar lugar a que se ralentice o proceso de emancipación. O que está a acontecer en Cataluña, de alguna maneira, está abrindo unha fenda no Estado unitario español e entendemos que na medida en que ese proceso avance e culmine os seus obxectivos, pois se criarán mellores condicións para que outros povos no futuro, o povo vasco, o povo galego, o povo canario, podamos avanzar no exercicio do dereito de autodeterminación. Os nacionalistas reconhecem que a base de apoio social ainda é insuficiente para ambicionar uma soberania imediata, mas defendem que mais cedo ou mais tarde Portugal vai fazer fronteira com um novo país independente, a República da Galiza.